aula número 2, né? Na semana passada a gente, na aula número 1, teve uma introdução a movimentos e pensadores, né, que acabaram por influenciar o desenvolvimento da história da ciência administrativa, né? E a gente conversou um pouco sobre a influência dos filósofos, sobre a influência da Igreja Católica, das organizações militares, da Revolução Industrial, e ficou aí como leitura complementar lá no Google Sala de Aula a influência dos pioneiros e empreendedores, né, que foram os primeiros grandes investidores, os primeiros visionários a perceberem as mudanças a qual o mundo ele estava passando, crescendo rapidamente, com o surgimento das grandes cidades e toda a estrutura que era necessária para fazer com que as pessoas conseguissem ter acesso a produtos e serviços a quais elas começavam a demandar, né? E toda a estrutura que era necessária ser criada para que isso fosse possível. Então, quem ainda não leu, né, não deixe de ler, porque é muito importante para que a gente possa compreender, inclusive a aula de hoje e algumas próximas que virão, né? Já que o texto traz, inclusive, como foi criado os primeiros movimentos do que diz respeito à logística, né, para você poder levar produtos e criar produtos destinados aos consumidores que até então não percebiam, né, que precisariam de equipamentos eletrônicos, domésticos, que até aquele momento era uma novidade no mundo de então. E aí, nesse sentido, com o surgimento dessas grandes cidades e também das grandes fábricas industriais que foi possibilitada pela Revolução Industrial, a gente começa a ter os pequenos problemas, digamos assim, que seriam necessários serem resolvidos para que essas fábricas e grandes indústrias conseguissem de fato se desenvolver, né? De forma que as que obtiveram sucesso, elas duram até hoje. E isso só foi possível graças ao desenvolvimento da ciência administrativa, né, que bebeu na fonte das ideias que foram disseminadas por esses movimentos históricos e pensadores que a gente estudou na aula anterior. E, obviamente, foi aperfeiçoado ao longo do tempo, através de outros estudiosos, e na história administrativa, na literatura, a gente dividiria essas novas interpretações e os estudos desses novos pensadores em algumas abordagens e suas respectivas teorias, né? E esse que a gente vai estudar a partir de agora, né, desta aula, e nas próximas, são as seguintes: a abordagem clássica, a abordagem humanística e a neoclássica. Depois delas, vieram diversas outras, como a abordagem estruturalista, a burocrática, a abordagem comportamental, a abordagem sistêmica, a abordagem matemática, a abordagem contingencial e por aí vai, né? Ao longo desses quase 100 anos da história administrativa, a gente já tem aí diversas abordagens e todas elas levam ao que a gente conhece hoje como teoria geral da administração, que é a que contempla todas as outras, né? Pegando o que foi de relevante de cada uma e adaptando ao mundo contemporâneo que a gente vive hoje, globalizado, digitalizado, né? Mas antes dela veio diversas outras abordagens, e entre essas diversas outras, a gente vai estudar especificamente essas 3 primeiras, né? Por quê? Porque foi a partir delas que todas as outras se constituíram, né? Algumas apresentam uma inovação, uma nova interpretação, mas todas têm como ponto de partida as ideias que foram disseminadas nessas 3 abordagens. Por isso, nosso foco vai ser apenas nessas 3. Dessa forma, na abordagem clássica, a gente vai estudar a teoria da administração científica e a teoria clássica. Vou fazer o possível para que a gente consiga ver hoje, mas em virtude da dimensão do conteúdo, talvez a gente divida em 2 aulas.
Em seguida, na abordagem humanística, nós estudaremos a teoria das relações humanas, e na abordagem neoclássica, estudaremos a teoria neoclássica. Então, a gente inicia a partir de agora o estudo da abordagem clássica, com a teoria da administração científica e a teoria clássica da administração. Nesse sentido, a chamada Escola da Administração Científica, ela foi iniciada no começo do século passado, né, pelo engenheiro americano Frederick Winslow Taylor, cuja fotografia está exposta aqui no slide. Ele viveu de 1856 a 1915 e é considerado por muitos como o fundador da moderna TGA, que é a Teoria Geral da Administração, né? A teoria que a gente aplica hoje no mundo atual. E por que ele tem toda essa fama? Porque graças aos estudos que foram implantados por ele, é que basicamente se desenvolveu todas as demais abordagens e teorias, né, que começou a se pensar de fato a administração como algo que deveria ser ensinado, deveria ser treinado, deveria ser implantado em qualquer tipo de empresa, né? Então, ele tem uma grande notoriedade no que diz respeito ao desenvolvimento da gestão. A obra do Taylor, ela foi constituída a partir do estudo que foi feito no chamado chão de fábrica, né? O chão de fábrica é um termo que a gente utiliza muito no estudo da engenharia da produção e também da própria administração para se referir ao determinado local de uma fábrica, de uma empresa industrial, onde acontece o trabalho mais braçal, né? Onde nós temos os trabalhadores, né? a classe trabalhadora, que se debruça sobre o trabalho mais pesado, de fazer montagem de peças, de fazer costura, de fazer todo aquele trabalho que exige muita atenção e que é também um trabalho muito repetitivo e que exige muito esforço humano, né? Então, essa é a área de produção e é a área fundamental de qualquer empresa fabril. E sempre foi chamado assim, de chão de fábrica. Hoje esse termo ele começa a estar um pouco em desuso, né, porque se começou a ter, nas últimas décadas, uma interpretação de que é uma expressão muito até desrespeitosa com os trabalhadores desse local, porque quando a gente fala chão, né, embora um chão possa ser limpo, assim como das indústrias normalmente são, mas o chão lembra algo sujo, né? Algo que está abaixo, né? Por exemplo, você vê duas pessoas discutindo, e quando a gente diz que uma pessoa deixou a outra no chão, quer dizer que ela humilhou ela, né? Que ela deixou ela no mais baixo local que poderia deixar. Então, essa expressão chão de fábrica, ela começa a ser muito questionada e cair em desuso, mas é assim que se refere-se à literatura quando nos referimos à área de produção, né? Então o Taylor ele começou por baixo, justamente no chão de fábrica, junto com os operários no nível de execução, efetuando um paciente trabalho de análise das tarefas de cada operário, ou seja, de estudar como que cada operário realizava o seu trabalho. E ele fez isso decompondo seus movimentos e processos de trabalho para aperfeiçoá-los e racionalizá-los. Ou seja, ele estudou como o trabalho era feito e fez propostas de como poderia ser realizado de uma forma melhor. É como está sendo exposto aqui na gravura, né? O Taylor ele trabalhava sempre com um auxiliar, e aqui, por exemplo, nós tínhamos uma operária de uma fábrica realizando seu trabalho, e ele ficava lá durante minutos ou às vezes até horas observando como que ela fazia esse trabalho. E junto com o auxiliar, ele desenvolvia um estudo que eu vou citar mais à frente. Então, a obra de Taylor ela é dividida em dois períodos. O primeiro período vem com o lançamento do livro Shop Management, de 1903, que traz o estudo de técnicas de racionalização do trabalho do operário, e é onde ele apresenta o estudo de tempos e movimentos, né? Que técnica e que estudo é esse? Como já foi colocado,
O Taylor, ele trabalhava sempre com auxiliar, observando o trabalho de cada funcionário, né, de cada operário. Esse auxiliar fazia desenhos de todos os movimentos a qual o operário realizava, né? Então, se a função do operário era, por exemplo, fazer a montagem de um determinado produto, ele ia desenhar todo o processo de movimentação do operário, com mãos, coluna, cabeça, o corpo inteiro, como é que se movimentava para poder realizar esse trabalho, né? Quando isso terminava, eles iam para o próximo operário. Independente de quantos operários fossem em determinada área de produção, cujo trabalho era o mesmo, eles faziam isso com cada operário. Então, quando o auxiliar finalmente terminava de desenhar todos os movimentos de todos os operários de uma determinada área de produção, o Taylor ia estudar esses movimentos. E o que ele descobria? Ele descobria, por exemplo, né, se a gente tinha estudado o movimento de 5 operários, que um foi mais eficiente do que os outros, ou seja, conseguiu fazer mais montagens de peça do que os outros 4. E que o fator que era determinante para que isso acontecesse eram os movimentos que ele fazia, né, que eram muito mais eficientes, rápidos e objetivos do que os demais, né. Isso ele comprovava perante os desenhos que foram realizados. Pode parecer bobagem, pessoal, mas vocês devem estudar, já estudaram ou estudam hoje, né, com o professor Kleber, a questão dos movimentos, né, quando você vai realizar um determinado esporte. Existe toda uma ciência de como você deve chutar uma bola, de como fazer um alongamento, independente de qual treino para qualquer esporte que você vai fazer, de como que você deve arremessar uma bola para poder fazer uma cesta ou para poder fazer um saque de vôlei, né? Existe uma metodologia por trás disso. E é exatamente isso que o Taylor conseguiu identificar, essa situação que hoje é aplicada em qualquer função da nossa vida. A forma de como a gente dorme, por exemplo, na nossa cama, numa rede, vai determinar se esse sono vai ser bom ou se no outro dia eu vou amanhecer com diversas dores pelo corpo. A forma como eu calço um sapato, existem várias. Eu posso calçar um sapato deitado, sentado, que é mais comum, ou até mesmo em pé. Alguma dessas 3 comportamentos vai ser mais rápida. E às vezes até uma, como é praticada, como por exemplo, calçar o sapato sentado, a forma como eu vou deixar minha coluna, né, trazer o meu pé até a minha mão, ou levar minhas mãos até o meu pé, vai fazer toda a diferença para que eu calce esse sapato mais rápido ou não, fazendo mais esforço ou não, né? E é exatamente isso que o Taylor conseguiu verificar. O trabalho era orientado pelos supervisores de qualquer forma, né? Os funcionários sabiam o que tinham que fazer, mas não sabiam como deveriam realizar esse trabalho. E é isso que traz a técnica de racionalização. É você pensar o trabalho para que ele fosse executado de uma melhor forma. E é isso que o estudo de tempos e movimentos se propõe a fazer, né? Dessa forma, o Taylor, através do estudo de tempos e movimentos, fazia a proposta de que todos os funcionários das fábricas, eles passassem pela técnica de racionalização de trabalho, pelo estudo do tempos e movimentos, e a partir daí a gente conseguisse identificar quem eram os operários mais eficientes. E depois disso, o que seria feito? Seria feito um treinamento, uma capacitação com todos os funcionários, para que todos fizessem os mesmos movimentos as quais aqueles funcionários mais produtivos conseguiam fazer, né? Dessa forma, houve então uma verdadeira revolução na indústria da época, né? Porque de fato os resultados apareceram, né? O Taylor ele se tornou consultor, ele vendia essa ideia, e toda a unidade fabril a qual ele trabalhava, ele conseguia, de fato, aumentar o índice de produtividade da fábrica.
porque os funcionários acabavam sendo mais produtivos ao assimilar os mesmos movimentos que aqueles funcionários mais produtivos faziam e que conseguiu ser verificado graças ao estudo de tempos e movimentos. Pessoal, eu estou sem conseguir visualizar o chat, certo? Eu gostaria de saber se até aqui está tudo ok, se ficou claro que técnica e que estudo é esse e por que ele foi importante. Sim, Washington. Posso seguir, né? Então, ainda através desse estudo, o que o Taylor conseguiu verificar como resultado, né? O objetivo da administração, né, de quem coordenava unidade fabril, era pagar salários melhores e reduzir custos unitários de produção. Pelo menos era isso que ele fazia como proposta para as unidades fabris, né? É possível pagar melhores salários para os funcionários e isso vai fazer com que eles trabalhem mais satisfeitos. Mas a empresa só vai poder pagar salários melhores se ela reduzir os custos unitários de produção, ou seja, reduzir o esforço do funcionário, os recursos materiais, entre outros diversos aspectos. Percebam que até hoje essa é uma ideia que está muito clara na aplicação das grandes empresas. Reduzir custos é essencial para termos melhores produtos e, obviamente, melhores salários e mais funcionários, né? Mas isso, hoje, não pode afetar o que diz respeito aos padrões de qualidade, né? Nós não podemos reduzir custos reduzindo qualidade, mas isso a gente deixa para outra disciplina. Outro resultado que o Taylor apontou é que a administração ela deve aplicar métodos científicos de pesquisa e experimentos para formular princípios e estabelecer processos padronizados que permitam o controle das operações fabris, né? Isso porque na época, pessoal, a fábrica, por exemplo, contratava 20 novos funcionários, né? A pessoa que ficava responsável por esses funcionários, que na época era chamado de capataz, ela dizia de uma forma muito abrupta, muito rápida e pouco científica de como que o trabalho deveria ser feito. Então, muitas vezes nós tínhamos um operário que ia para uma unidade trabalhar e não sabia nem que ferramenta que ele precisava utilizar para poder realizar o seu trabalho. Então, o contato do capataz com os operários era algo muito distante. Não havia uma proximidade, não havia clareza nos argumentos que eram utilizados para a comunicação entre eles, né? Taylor também apontou que os empregados eles devem ser cientificamente selecionados e colocados em seus postos com condições de trabalho adequadas para que as normas possam ser cumpridas, né? Ou seja, quando for contratar funcionários, deveria haver critérios bem estabelecidos, né? Se a atividade a qual o funcionário está sendo contratado exige bastante esforço físico, contrate, então, operários que têm possibilidade de fazer bastante esforço físico. Não adianta contratar um deficiente físico, pessoas que são fisicamente pouco desenvolvidas no que diz respeito a aspectos musculares, ou seja, são mais franzinas, são mais frágeis, porque você não tem possibilidade de conseguir fazer isso dar certo, né? Até aspectos psicológicos, né, do que diz respeito à pessoa reconhecer se é possível conseguir realizar esse trabalho, deveriam ser levados em conta. Então, aqui já são realizadas as primeiras propostas de se fazer uma entrevista com o funcionário, de se fazer alguns testes para saber se realmente o funcionário daria conta de realizar esse trabalho, que é algo que, na época, não existia. E como está sendo colocado aqui também nesse slide, né, o Taylor propôs boas condições de trabalho, né? Haviam condições, por exemplo, que a iluminação do local não favorecia um bom trabalho, que as cadeiras ou locais onde os funcionários deveriam ficar sentados não eram confortáveis ou mesmo não existiam. A condição de climatização, ou seja, de ventilação,
do ambiente de trabalho precisaria muitas vezes ser melhorada. Às vezes você precisava ter água ou banheiros próximos à unidade fabril para que o funcionário tivesse melhor essa convivência. Algo que na época também em muitas fábricas não existia, né? Os banheiros não existiam nem ficavam próximos porque não era interessante, segundo a visão da fábrica, que o funcionário deixasse de trabalhar nem por alguns segundos, né? Então havia casos, por exemplo, de funcionários que acabavam se urinando, né, no próprio local de trabalho porque não conseguiam segurar a vontade dessa necessidade fisiológica. Havia funcionários que passavam mal porque não se alimentavam, não tinham tempo para um lanche e desmaiavam. Então, os problemas na época, de fato, eram os mais diversos e eram condições realmente horríveis, muitas vezes análogas a situações de escravidão. E o Taylor vem propor uma nova forma de tratar os funcionários, né? Até porque na época está surgindo também os sindicatos, os funcionários começam a se organizar através dessa representação política para exigir melhores condições. Então a proposta de Taylor ela vem dar condições para que as fábricas comecem a entender que um bom trabalho só pode ser realizado quando os funcionários eles se sentem valorizados e, obviamente, têm as condições de trabalho que lhe permitam realizar um bom trabalho. Outro resultado que o Taylor aponta é que a administração precisa criar uma atmosfera de íntima e cordial cooperação com os trabalhadores para garantir a permanência desse ambiente psicológico, né? Na época, o capataz, que seria hoje a figura do gerente, o diretor, o supervisor, ele era sempre temido pelos funcionários, né? Ele era aquele chamado gerente cão de guarda, que está sempre observando o funcionário, mas não para ajudar, para verificar alguma coisa que pode melhorar, mas apenas para apontar os erros e sempre ameaçando, humilhando o funcionário, ameaçando principalmente no que diz respeito a demiti-lo. E isso faz com que haja um ambiente psicológico muito ruim, onde os operários não se sentiam à vontade para poder realizar as suas atividades. Se precisavam de alguma coisa, não tinham intimidade para poder pedir à pessoa que deveria lhe fornecer essa facilitação do seu trabalho, que seria o capataz, né? Então, o Taylor propõe uma nova atmosfera, né, onde as coisas mais básicas pudessem acontecer, como, por exemplo, o capataz dar um bom dia aos seus funcionários no início do dia, elogiar quando se está fazendo um bom trabalho, e quando houver a cobrança, aponte os erros, mas aponte as situações que podem ajudá-lo a melhorar, né? Ou seja, abandonar todo aquele aspecto negativo de que a pessoa que gerencia as outras precisa ser temida, precisa ser aquela figura a qual todos não conseguem ter intimidade e acesso com facilidade, né? Então, essa visão cooperativa de como o trabalho deveria ser realizado é algo que o Taylor propôs em sua obra de que seria essencial para que o ambiente de trabalho melhorasse e, obviamente, a própria produtividade da fábrica também acompanhasse essa melhoria. Em seguida, vem o segundo período, né, do trabalho do Taylor, que é o lançamento do livro The Principles of Scientific Management, de 1911, onde ele propõe o acompanhamento da racionalização do trabalho, né? Ou seja, normalmente a racionalização do trabalho, o estudo do tempo e movimentos, era feito por empresas de consultoria como a dele, né? Mas depois que esse trabalho era feito, normalmente as consultorias iam trabalhar em outras fábricas e às vezes tudo aquilo que as consultorias tinham ensinado era desaprendido ao longo do tempo. Então agora o Taylor propõe que seja feito um acompanhamento sistêmico e contínuo da racionalização do trabalho, que as fábricas de fato colocassem as técnicas de racionalização do trabalho como algo que ficaria incorporado na sua dinâmica. Porque se isso não acontecesse, com o passar do tempo,
as fábricas voltariam a trabalhar da mesma forma. Os funcionários trabalhando de forma errada, sem uma padronização de seus movimentos, e os gestores não dando as condições adequadas para que a fábrica conseguisse, né, manter o bom nível de produtividade. E é aí que se cria o conceito que leva nome à teoria que a gente estuda hoje, né? Que no caso é o conceito da administração científica, né? Ou seja, a gestão sendo aplicada por meio de processos cientificamente testados e aplicados, né? O que a gente está falando aqui é deixar o empirismo de lado, deixar o achismo de lado, ou seja, às vezes o capataz contratava os funcionários e dizia que o trabalho deveria ser feito de acordo com um determinado procedimento e que havia uma meta de produção de tantas peças e que isso deveria ser feito em uma determinada quantidade de horas. Mas não havia nenhum critério que tenha estabelecido essa quantidade de horas ou essa quantidade de peças a ser produzidas através da metodologia que ele estava propondo. Ou seja, não havia nada que comprovasse que o que ele estava propondo era possível, né? Então, isso muitas vezes trazia muita divergência no trabalho. Então, Taylor faz uma proposta, através da administração científica, de abandonar o achismo e o empirismo, e que a aplicação de métodos científicos é fundamental para que as fábricas elas consigam ter seu plano de metas de produção, ter uma determinada quantidade de funcionários sendo contratada por meio de um estudo que evidencie que aquela quantidade é necessária, entre outros diversos aspectos que a gente vê em aplicação até hoje, né? Nenhuma decisão é tomada numa empresa com base no achismo, né? Mesmo prever uma situação futura com diversos cenários, vai ser prevista com muito cuidado, com muito estudo do que pode acontecer, e não simplesmente porque acredita-se que é assim, né? Então, esse é um conceito fundamental que foi criado e que se aplica não apenas em empresas, se aplica em diversas áreas de estudo do conhecimento, né? E nesse trabalho, né, nesse livro, nesse segundo período da obra de Taylor, ele também traz alguns resultados muito interessantes, né? O primeiro que ele conseguiu identificar é a questão dos diversos males que existiam nas indústrias da época, onde o primeiro ele chama de vadiagem sistêmica. A vadiagem sistêmica, que na visão dele era praticada pelos operários, aconteciam quando esses operários reduziam a produção a cerca de um terço da que seria normal para evitar a redução das tarifas de salários pela gerência. O que é isso aqui, pessoal? Suponhamos, por exemplo, que a empresa trabalha com uma meta de produção, tá? No final do dia, temos que ter produzido uma determinada quantidade de peças. Se essas peças não forem produzidas, a gente não vai sair. Vocês vão continuar trabalhando e eu vou pagar hora extra, tá? Mas a gente só sai da empresa quando bater essa meta de produção, porque se a gente não bater essa meta, vai faltar produto no mercado, né? E o que acontecia? A hora extra, já naquela época, assim como é hoje, ela vale mais do que uma hora normal de trabalho, né? Porque você está trabalhando além do que você trabalhou no dia inteiro, né? Você já está cansado, é um período normalmente noturno, então se entende que essa hora ela deve valer mais do que a hora comum de trabalho. Ciente disso, muitos operários, como o Taylor evidenciou nos seus estudos, eles enrolavam o trabalho durante o dia, né? Eles faziam movimentos reduzidos para que não conseguissem bater a meta, com o objetivo de fazer a hora extra e ganhar esse dinheiro a mais, né? Então, isso na visão do Taylor era uma vadiagem, né? Era trapacear, porque eles queriam ganhar dinheiro a mais e, para isso, deixavam de ser mais eficientes realizando o seu trabalho da forma correta, né? E é daí que vem também a proposta do acompanhamento, que justifica, né, o acompanhamento da racionalização do trabalho. Isso só acontecia porque não havia o acompanhamento.
Se houvesse o acompanhamento, o funcionário ia trabalhar de acordo com o que foi proposto no estudo de tempos e movimentos. E normalmente a meta conseguiria ser batida, não precisaria de hora extra, né? Mas ele verificou que isso acontecia em muitas fábricas, né? E tem até uma imagem que é muito comum, né, aí no mundo dos memes, que essa é aqui, né? Que diz que Taylor achou que conseguiria acabar com a vadiagem sistêmica, e, né, na verdade ela existe até os dias de hoje. Essa aqui é uma fotografia real, certo? Que circulou aí, principalmente no Facebook, na época de uma rede social chamada Orkut, né, que foi tirada em uma empresa, né, empresa estatal inclusive, e essa aqui foi colocado como um dia comum de trabalho, né? E se vocês perceberem, tem muitos funcionários aí que estão de cabeça baixa, nem aí para o trabalho, e talvez só temos um ou dois funcionários aqui trabalhando da sua devida forma, né? Então é um trocadilho, né? Uma piada que se faz de que, na verdade, a vadiagem sistêmica ela existe até os dias de hoje. E por isso é necessário o acompanhamento que Taylor propôs lá por volta do ano de 1905, né? Então vejam como o tempo passou, muitas das teorias abordagens foram aperfeiçoadas, mas como essa ideia que foi plantada nesse segundo livro do Taylor ainda se faz relevante até os dias de hoje, né? O acompanhamento ele é necessário. Obviamente que a realização de um trabalho de forma técnica, precisa e profissional também. O segundo mal nas indústrias da época que o Taylor apontou foi o desconhecimento pela gerência das rotinas de trabalho e do tempo necessário para a sua realização. Ou seja, Taylor verificou, né, como já tínhamos comentado, que muitas vezes os capatazes propunham metas de produção, horários de trabalho, que não havia ali uma metodologia científica por trás, né? Muitas vezes o capataz não sabia nem o nome de seus funcionários, né? Não conhecia a realidade de cada um. E por isso, isso causava muitas divergências no que diz respeito à capacidade de produção com o que era realmente realizado dentro da fábrica. Então, novamente se coloca a questão de haver a preocupação da gerência por conhecer seu funcionário, saber qual é o cargo que ele ocupa, como deve fazer suas funções e como que ele pode ajudar continuamente a esse operário fazer o seu trabalho da melhor forma, né? Então isso é fundamental para que o trabalho seja realizado de uma forma coerente, de uma forma a qual as metas de produção consigam ser alcançadas, né? O gerente, o capataz, ele precisava conhecer seus operários, né, e dar as condições necessárias. Era preciso, no caso, criar uma amizade, né, um ambiente de cordialidade, de coleguismo, onde um conseguisse compreender que um podia contar com o outro, né, e que ambos estão trabalhando em prol do mesmo objetivo, que é a fábrica conseguir se manter dentro do mercado, conseguindo pagar salários justos, conseguindo produzir produtos ou serviços na quantidade a qual o mercado exige e, obviamente, garantindo que todos tenham os seus empregos e os seus lucros na sua devida forma. E um terceiro mal que Taylor verificou nas indústrias da época é a falta de uniformidade das técnicas e dos métodos de trabalho. Uniformidade, ou seja, padrão, a forma como o trabalho deveria ser realizado e que só costumava ser padrão quando você aplicava o estudo de tempos e movimentos, a racionalização do trabalho. Quando isso não existe, obviamente não havia uniformidade. Então, um funcionário conseguia ser mais produtivo que outro, né? A meta de um setor de produção era alcançada e outro não. E isso, obviamente, fazia com que a fábrica nunca conseguisse uma estabilidade. E é por isso, pessoal, que hoje existe curso técnico, existe cursos universitários, existe cursos profissionalizantes, para poder
profissionar pessoas a realizar trabalho de uma forma correta e de uma forma eficiente, que muitas vezes é até generalista. E a partir do momento que você está na empresa, cada empresa é que vai determinar a forma como se deve trabalhar, que é o que a gente chama de know-how, né? O know-how de determinada empresa é a forma como ela trabalha e como todos os funcionários devem trabalhar para que os objetivos da empresa consigam ser alcançados, né? Então, a grande proposta, a grande solução para resolver esse problema da uniformidade das técnicas e dos métodos de trabalho era aplicar o estudo do tempos e movimentos, né? E foi assim que foi feito, não apenas nos Estados Unidos, mas isso ganhou uma dimensão muito grande, inclusive em outros países na época, né? E Taylor, obviamente, ganhou muita fama, né? Fez bastante palestras, viajou o mundo todo divulgando, né, essa teoria e, obviamente, conseguindo aplicar através do seu serviço também de consultoria e comprovar aquilo que ele dizia, aquilo que ele propunha, né? Então, nesse sentido, a administração ela passa a ser entendida como ciência. E os elementos de aplicação da administração científica nos padrões de produção são padronização de máquinas e ferramentas, métodos e rotinas para a execução de tarefas e prêmios de produção para incentivar a produção, né? Ou seja, Taylor propôs também que quem conseguisse ser mais produtivo, os setores de uma fábrica conseguissem ser mais produtivo, ganhasse melhores salários, ganhasse melhores, é o prêmio que a gente chama, né, que é o adicional do seu salário, né? Isso contribuiria também, quando ele faz propostas como melhorar as condições de trabalho, que o funcionário se sinta mais valorizado e que se sinta também menos cansado no fim do dia, né? Volto a lembrar que essa era uma época onde muitas vezes o trabalhador trabalhava até alcançar o mais alto nível de fadiga, de estresse, de cansaço, né? Chegava em casa, era só eu dormir mesmo, e fim de semana não conseguia nem disposição para passear, para aproveitar a família, né? Era tempos realmente onde não havia uma valorização do funcionário. E, obviamente, que quando você propõe um trato melhor para essa classe, você também tem resistência, né? E é aí que entra uma das grandes contradições do estudo da administração científica. Quando a gente pega os livros do Taylor, a gente vê exatamente tudo isso que eu estou colocando aqui para vocês, né? Mas, segundo alguns estudiosos da época, inclusive da administração, tudo isso estava no livro, nas palestras e nas consultorias do Taylor. Mas em muitas das fábricas, isso não era colocado ao pé da letra. O estudo do tempos e movimentos fazia com que o funcionário ele trabalhasse de uma forma mais rápida, e que na visão dele seria mais eficiente, ela de fato acontecia. Mas não melhorava-se as condições de trabalho, os capatazes eles não melhoravam a sua forma de conviver com os operários e, obviamente, a fábrica ela não conseguia crescer da mesma forma que poderia se levasse ao pé da letra tudo o que era proposto pelo trabalho do Taylor, né? Então, muitos acusam até o Taylor de ser mentiroso, né? Porque ele, na verdade, não melhorava o ambiente de trabalho, não melhorou as condições para que os funcionários tivessem uma vida melhor, né? Muitos acusam o Taylor, inclusive, de ter feito com que as fábricas fizessem os trabalhadores trabalhar de uma forma mais eficiente e dessa forma eles se sentiam mais cansados ainda. Inclusive, houve casos em que sindicatos chegaram a processar, né, o Taylor, e o Taylor chegou, inclusive, a ser chamado ao Congresso dos Estados Unidos para dar explicações de se realmente ele estava fazendo um movimento que apenas beneficiava os donos de fábricas, mas acabava
tirando muito mais tempo e fazendo com que o trabalhador se cansasse muito mais do que ele trabalhava quando não era pelos métodos científicos, né? Então surgiu muitas críticas, tanto a favor quanto contra o modelo que foi proposto no Taylor. Isso não apenas na discussão da história administrativa, mas abrangindo diversos outros setores, como, por exemplo, o setor das artes, né? Eu vou até inaugurar uma nova parte aqui das nossas aulas que é dedicada a fazer indicações de livros e de filmes, né, que podem complementar o conhecimento de vocês, né, que é o Fica a Dica. E na aula passada, inclusive, eu já indiquei, né, o livro A Arte da Guerra, e hoje indico o livro, aliás, indiquei o livro, agora indico o filme Tempos Modernos, que com certeza vocês já devem ter ouvido falar, talvez até assistido. É muito comum que esse filme seja exibido em aulas como, por exemplo, de sociologia, o mesmo de história, porque retrata justamente esse período que foi executado o estudo de tempos e movimentos na indústria da época, né? Esse filme, se não me engano, é de 1936, né? É considerado uma das obras-primas do cinema. Vocês, inclusive, encontram ele para assistir gratuitamente no YouTube. E ele faz, entre outras críticas que são colocadas no filme, uma crítica de como o trabalhador, na época, é tratado, né, pelas grandes fábricas. Esse filme, o personagem interpretado pelo Charlie Chaplin, que é um dos grandes nomes, né, que o cinema já teve, ele interpreta um operário, né, que tem um serviço em uma linha de montagem de uma fábrica da época. O serviço dele é simplesmente acochar porcas de um determinado produto, né? E de tanto fazer esse trabalho de forma repetitiva, mecânica, ele acaba ficando louco, né? E aí, obviamente, o filme é uma comédia, mas há toda uma crítica social por trás que nos ajuda a entender esse período, né? E como as questões que foram levantadas em virtude do trabalho do Taylor, a gente consegue reconhecer como legítimas, né? Até porque quando o estudo de tempos e movimentos fez a proposta para que todos os trabalhadores realizassem o mesmo tipo de movimento para ser mais eficiente, basicamente você estava mecanizando a forma de trabalhar, ou seja, as pessoas deveriam trabalhar padronizadas, né? E como nós sabemos, pessoal, nós somos organismos vivos, né? Somos orgânicos, não somos máquinas que podem ser programadas. Então, nós temos pessoas que são mais altas, e isso pode fazer que o fato do meu trabalho eu ter que me abaixar possa ser executado de uma forma mais rápida, que não vai ser conseguido por uma pessoa mais baixa. Nós temos pessoas com braços mais longos, nós temos pessoas que são mais gordas, nós temos pessoas que têm mais massa muscular, ou seja, fisicamente nós somos diferentes, e isso vai fazer com que uma determinada ação de trabalho seja feita de uma forma mais eficiente. Então, é possível também concordar que às vezes é loucura eu querer fazer que alguém que é musculoso vai fazer o mesmo tipo de trabalho que alguém que é bastante obeso ou muito magro da mesma forma. Conseguir padronizar uma série de movimentos para essas pessoas vai fazer com que, obviamente, para algumas delas haja um desgaste muito grande, né? E essa repetição do movimento que muitas vezes era criticada na época e que era tida como frescura, como besteira, é o que hoje a gente entende como LER, a lesão por esforço repetitivo, que só conseguiu ser compreendida muitos anos depois, né? E que, obviamente, através do estudo de tempos e movimentos, da racionalização do trabalho, foi bastante incentivada, né? Então, esse filme nos ajuda muito a compreender, através de uma crítica bem humorada, né, como que esse estudo e a proposta de Taylor afetou os trabalhadores, né? Mas, obviamente, não apenas pontos negativos tem essa teoria, tem muitas questões também favoráveis a como ela contribuiu para o desenvolvimento do mundo industrial, e por isso
Essa semana vocês também vão receber lá no Google Sala de Aula mais uma leitura complementar, um texto também bem rápido, bem fácil de vocês conseguirem assimilarem, que é a Organização Racional do Trabalho, que é uma compilação das principais propostas que o Taylor colocou para que a empresa conseguisse o seu sucesso empresarial. E aí vocês vão ver colocado lá diversos pontos que são a favor do funcionário, onde ele coloca que o funcionário ele precisa de mais atenção, de melhores condições de trabalho, inclusive de adaptação do ambiente de trabalho, como, por exemplo, de ferramentas que precisam ser adequadas a determinado tipo de pessoas, que é o que a gente compreende hoje quando a gente tem, por exemplo, um funcionário com algum tipo de deficiência. E basicamente todas as empresas hoje têm que ser adaptadas para deficientes visuais, para cadeirantes, entre outras situações, né? Então, essa é a grande polêmica. De fato, a obra de Taylor faz a proposta para que melhore não só os lucros da fábrica, mas também a vida dos trabalhadores, né? Mas, na época, o que muitos apontam é que as empresas, as fábricas que compravam o serviço de consultoria e adotavam a racionalização do trabalho, visavam apenas o que lhes interessava e deixavam os direitos do trabalhador de lado. Mas, ao ler a Organização Racional do Trabalho, vocês vão verificar que muitos pontos foram muito relevantes e seriam ou foram, né, para as fábricas que, de fato, conseguiram implantar a proposta de Taylor, né? Como, por exemplo, pagar os melhores salários para que os funcionários se sentissem mais satisfeitos e mais valorizados. Né? Então, não deixem de fazer a leitura dessa leitura complementar. Eu vou colocar para vocês também, como material adicional, um vídeo de cerca de 10 minutos que faz um breve resumo, um resumo animado com fotos, imagens raras da época, que contam como é que foi o período de desenvolvimento do trabalho do Taylor e o legado que ele deixou para o mundo administrativo. Né? Então, é isso que vocês façam o vídeo do Taylor e o legado que ele deixou para o mundo administrativo. Né? Então, é essencial que vocês façam a leitura e assistam o vídeo. É obrigado? Não, mas se você ler e você ver o vídeo, você vai conseguir ter uma assimilação muito melhor de tudo aquilo que a gente conversou hoje ao longo dessa aula. Ok? Alguém gostaria de fazer alguma observação? Alguma dúvida que ficou? Parece que não, né? Então tá, pessoal. Logo mais à tarde vai ser disponibilizado, né, o vídeo dessa aula, junto com o exercício e a leitura e o vídeo complementar. Né? Na semana que vem a gente dá continuidade à aula dessa disciplina, ainda falando sobre a abordagem clássica, onde a gente vai estudar a segunda teoria, que é a chamada teoria clássica da administração. E amanhã a gente se vê na aula da disciplina de planejamento e empreendedorismo rural. Então, todos uma boa semana. O link para o registro da frequência já está aí disponível. Até amanhã.